vejo um polegar positivo. Estamos no ar. Sejam todos bem-vindos para a mesa central do clube. Vamos dar início à melhor e maior resenha de mercado. Quer estar bem informado para os seus investimentos e o que acontece no mercado financeiro? Se conecte aqui no clube, aperte o se inscrever. Deixa o seu like e deixa o seu sininho. Eu ainda tenho que melhorar um pouco mais esse discurso, mas agora sem demora, porque estreia internacional. Sim, temos um convidado internacional na mesa central do clube da Exame Invest. Para isso eu peço reforços de quem? Bruno Lima, seja bem-vindo, Bruno Lima. Prazer. Tá bonito hoje, Bruno Lima. Cara, vestimenta nova. Pô, bonito mesmo. Vestimenta nova oficial, ó. Nas melhores lojas logo mais, né? Só para os membros do clube, especial para quem deu inscrever, para quem deu curtir e para quem acionou Ativou o sininho. O sininho. Se inscreve no canal, ativa o sininho. Curte aí, logo mais. Satisfação, prazer inenarrável, presença internacional. Quem temos aqui hoje, Cunha? Deixa eu apresentar, deixa eu chamá-lo aqui para a nossa mesa do clube. Sir Will Landers. Will, seja muito bem-vindo à mesa central do clube da Exame Invest. Um prazer estar aqui com vocês. Apesar de internacional, mas Não, paulista. mas você fala bem português, cara. Paulistano. E já vamos tirar logo de cara. São Paulino, né, cara? São Então, Paulino. Acabou o mistério, Acabou, A A gente já começou com o melhor quebra-gelo possível. Acabou o São mistério. Paulino. São até porque Paulino, não teve beleza. jogo esse fim de semana. Não teve não, Não cara. teve. Não, Foi adiado. Não teve nem do brasileiro, nem do Sub-17, tá? Só pra deixar bem claro. Condições Tá climáticas adversas. Exato. Sir Will Landers, parabéns pelo português, fala Obrigado, muito bem muito português. Pessoal, vamos aqui já começando um pouco da história pessoal do Will. Pra quem não conhece, já vou logo pro final e pro spoiler. Assim, o Will Landers é um grande personagem do mercado financeiro. Fundou, se cresceu, se firmou mais em Wall Street, mais em Nova York, onde ele vai contar a história depois, mas foi o PM, foi o Head Portfolio Manager, ou seja, o gestor responsável por um dos maiores livros da BlackRock, uma das maiores instituições financeiras. O Will foi o responsável por uma das maiores carteiras da BlackRock de América Latina, se não me engano, de emergentes também como um todo, você participava de board de decisão de investimento. Eu, quando tive a oportunidade de morar lá fora, o Will era um grande cliente, era um grande amigo e hoje para mim um grande prazer de recebê-lo aqui na mesa do clube. O que não vai faltar é resenha, o que não vai faltar é conteúdo, história de vida, história de carreira e principalmente também como o gringo está vendo o Brasil, como o gringo está olhando para os investimentos aqui na nossa bolsa local e até como o gringo Will Landers está vendo, está esperando das eleições de 2022. Will, mata essa nossa curiosidade, cara. Como é que o William Landers nasce no Brasil e é brasileiro, depois vai parar nos Estados Unidos e depois a gente vê como é que você foi parar no mercado financeiro. Mas William Landers nasce no Brasil. Nascido em São Paulo. Meu avô era inglês, Colin Landers. Colin Landers. Que um dos meus filhos é Colin também. E mudou para o Brasil em 1930 para trabalhar para ser o gerente, o administrador de uma fazenda de ingleses em Matão, que chamava... Me deu branco agora na fazenda. Cambuí. Caramba, Cambuí. Corta, depois eu vou dizer. Mas, se fosse inglês seria mais fácil. Cambuí. Mesma coisa. Então ele trabalhava nessa fazenda, daí eventualmente a família Moreira Salles comprou essa fazenda dos ingleses e ele continuou lá e eventualmente virou um... E assim que os Landers vêm para o e meu pai trabalhava no mercado financeiro. Então eu morei no Brasil a minha infância toda até a 8ª série. Estudava no Colégio Arquidiocesano, jogava basquete no Monte Líbano, era muito ruim de futebol. Até nisso nasceu gringo também. Já era meio gringo com isso. Culpa do meu pai. Mas daí, meu pai trabalhava no banco americano, que chamava Manufacturers Hanover, que era um dos grandes bancos de Nova York, os grandes credores do Brasil na época. E foi transferido para Nova York em 1983. Foi antes do meu primeiro ano de high school. Daí eu fiz high school e universidade nos Estados Unidos, fiz Georgetown. E quando me formei em 91, o Brasil estava começando a ser um pouco interessante para investimento estrangeiro. E eu fui trabalhar em IB, na Bear Stearns. Isso em 91. Cara, 91. Investment Banking. Na Bear Stearns. Eu fico imaginando o que era o mundo de Investment Banking em 91. Investment Banking em 91 era trash pra cacete, cara. Era um negócio assim, esse pessoal aí, não, preciso mandar um e-mail. Eu tava mandando fax às 2 da manhã, naquele fax que ficava enrolando tudo, pra advogado aqui no Brasil, de Nova York, e isso daí o negócio parava na 13ª página de 120 engasgava. E começava de novo, e tinha 2 advogados, tinha 3 bancos. Isso Troca o rolo, essa era a né? noite, né?
E esse era o grande emprego de investment banking. Não tinha celular, não tinha internet, não tinha nada disso. O famoso investment banking raiz. Era isso aí, não tinha esse negócio, não pode trabalhar de domingo. Trabalha sábado, domingo, feriado e tudo mais. Não? Cara, então você vem pro mercado porque você já percebeu esse teu edge, essa sua... Seu diferencial, né? Seu diferencial de Brasil, português, né? Já era fluente, família, background. E aí você viu esse momento ali, início da década de 90, de mercado de capitais. Os primeiros IPOs, né? Decolando os primeiros IPOs incipientes ali ainda na bolsa, falou, cara, eu vou por aí. Nessa época eu tava fazendo até mais emissão de debênture lá fora do que IPOs, né? E meu pai até meio puto comigo, falou, pô, eu acabei de renegociar toda a dívida, aí você tá me emitindo alavanca Eurobond de BNDES, Eurobond de Petrobras, e era isso que a gente estava fazendo naquela época na Bear. E a Bear Stearns era um dos grandes bancos servindo da América Latina no Brasil naquela época. E daí, mas nesse tempo eu já estava namorando, quase casando, e casei depois. Fiquei noivo depois do primeiro bônus, casei depois do segundo bônus com a minha namorada de Georgetown. E essa vida de investment bank não estava rolando muito bem com a nossa vida pessoal. E daí foi que eu mudei para o Southside, em 94. No Bear ainda. Não, daí eu fiz a operação da Uzi Minas. Caramba. Aqui uma historinha para vocês. Eu estava no meio do diligence de Uzi Minas, e era a Copa de 94. E daí teve a semifinal, eu estava aqui no Brasil, a gente ganhou a semifinal do cacete, estava fazendo festa tudo, e voltei para os Estados Unidos no dia seguinte. No que eu pousei, chequei meu voicemail, que tinha voicemail, não tinha voicemail, mas tinha voicemail, e tinha o chefe do nosso escritório do México, pô, comprei ingresso, vamos para Los Angeles ver a final. E eu falei, e agora? Preciso ligar para minha esposa, tinha casado fazia um ano, estava trabalhando feito idiota, e ligar para o meu chefe. Nossa. Liguei pro grego. Seus dois chefes, né? Você ligou para a chefe. Não, eu liguei pro grego primeiro, que era o meu chefe. E o cara falou, vamos fazer due diligence depois, vamos fazer um drafting session no advogado depois da final. Eu falei, beleza, não preciso nem passar feio em casa. Uhum. Tô indo pra fazer... Daí eu fiz um churrasco em casa com outro brasileiro da equipe, vi uma final, ganhei uma final, aquele baixo, achando que estava jogando futebol americano, chutou por cima, né? Belo field goal. E daí, pô, fomos lá pro advogado, esperando o desgraçado chegar para começar a sessão, 7, 8 horas, pedimos pizza, não tinha celular, o cara não tinha um beeper, porque só os empregados mais baixos tinham beepers, aí às 10 da noite eu falei, pô, tô no Hamptons ainda, eu chego amanhã de manhã e a gente vai fazer às 10 da manhã a sessão. Foi aí que eu decidi, agora chega, vou fazer esse deal, daí vou mudar. Daí eu mudei pro Southside, daí fui da Bear Stearns pra Lehman Brothers. Então, um CV bem legal. Belo, pra quem mas conhece ninguém quebrou quando eu tava trabalhando lá, cara. Então esse é um sinal para quem já foi meu empregador. E quando você sai, a depois de vira. algum tempo, daí eu fiquei na Lima de 94 a 99 fazendo Southside Research de Latam, cobrindo ações de consumo e eventualmente ações de tecnologia. E aí bateu aquele... Que foi uma coisa meio Paolo, né? Bateu aquele bichinho de... Pô, só tô aqui no Southside, como é que eu vou pro outro lado? Não, né? mas não como é que foi? Não foi estilo Paolo, não. Quem me dera fosse estilo Paolo, cara. Poucos podem ser o Paolo. O Paolo, só pra botar uma referência aqui, foi o nosso segundo convidado do clube, episódio 2 do clube. Pra quem quiser ver lá, aí tá todas as plataformas. Também, né? Ver o episódio do Paolo. Não, vocês já conversaram com grandes gestores aí. O meu foi meio sem querer. Porque da Lehman eu fui pro Credit Suisse Tech Group. Para ser o analista de tech lá em 99. Cara, Tech 99. Então foi assim, bombar. Não, mas 99 já estava chegando quase no final daquele negócio, festa, né? Daí a bolha explodiu. A gente estava com um IPO de uma companhia que chamava Derremat, que hoje é parte da Mercado Livre, que no IPO a receita do cara era um dash. Quer dizer, era 0 de receita. Braço. E o mercado aceitando naquela Hoje tem época, algum... Não, mas então, mas, ó... A gente vai falar depois. Vamos tocar nesse assunto. Tem história aí. Hoje a história ela não se repete, mas ela rima. Tem uns dashes aí também valendo ouro. Ou tão mesmo, valendo ouro. Não sei, você que vai responder. A gente vai tocar nesse assunto aí, mas enfim. E daí então... Aí rolou, a bolha explodiu, ainda estamos fazendo algumas coisas lá, até que trabalhava com um colega aqui do BTG daquela época, que vamos deixar sem nome. Alguém. Uma entidade. Exato, uma entidade hoje em dia, né? Assim. E daí aconteceu no 11 de setembro, né? 11 de setembro mudou tudo. E um mês depois, eu fui parte dos cortes, nós fomos parte dos cortes do Credit Suisse, daí a vida fomos para cada lado, daí foi aí que a Merrill Lynch tinha feito um programa de dispensa muito, muito forte, assim, dispensa voluntária. Mas os pacotes eram tão bons que muita gente aceitou. Então eles estavam procurando um analista para o time de buy-side de Latam. E era em New Jersey, eu morava em New Jersey, minha esposa estava grávida do 4º filho nesse momento, estava precisando de emprego, né? Uma recessão da história, assim, até aquele momento. É verdade. E daí eu mudei pro buy-side, sempre com a cabeça que seria um negócio legal de fazer, mas foi meio sem querer. Mas o que foi? Foi 2002, cara. 2001 para 2002.
para quem lembra de 2002, foi bem antes, foi logo antes, foi no ano de eleição do Lula. Não, você pegou você pegou o momento Brasil. Não, daí já começa aquela história, aqueles seus momentos na sua carreira, né? O Loio, que é hoje um dos nossos grandes sócios, mas na época era o economista que fazia os roadshows que você faz, não tem roadshow no momento, e ele veio para uma reunião comigo, que ainda não era nem BlackRock, era Merrill Lynch. E foi a reunião, era com o cara de renda fixa também. E o cara de renda fixa tinha muito mais ativos do que eu naquela época, ele tocou a reunião. E ele chegou na reunião e falou, Loio, tudo bem, conheci ele bem, bababá. Falou, mas Loio, fala aí, ó, quando que o Brasil vai declarar a moratória? Igual a Argentina tinha feito. Não era se, era quando. Essa era a cabeça do gringo naquela época. 2002. Isso era um pouco antes da eleição. Dólar já disparando. Acabou o plano real, acabou tudo. Exatamente. Então, é um pouco, não diria que é o que a gente está vivendo hoje, mas são nesses momentos que você tem que ver qual que é a razão que o mercado está precificando isso. E no Brasil, naquela época, não tinha uma razão para declarar moratória. A Argentina tinha declarado porque não tinha mais jeito lá, eles não tinham como rolar a dívida. O Brasil estava rolando bem, os bancos locais rolando, não tinha problema, não tinha um problema de liquidez, era aquele problema de estrutura da dívida. E um pouco de contaminação, talvez, né? Você teve efeito tequila e depois tigres. Sim. Aí você teve um pouquinho de inércia também de emergente, aquela coisa toda, assim, que o pessoal, putz, é tudo junto, misturado, o cara vai no balaio, né? Acho que, agora você falou um ponto bom, que com o Tequila Crisis foi quando eu mudei da Bear Stearns para Lehman. Daí quando teve o Tech Crisis, quando eu mudei da Lehman pro Credit Suisse. Pegamos o track daí agora. No Leite, não teve problema aqui. Então, 2008 eu não mudei de emprego nenhum, então não foi minha culpa. Fair enough. Acho legal já a pandemia aqui foi quando eu mudei da BlackRock para isso estrangeira. A gente vai chegar, né, no seu post atual, mas eu acho interessante, só brifando assim, pontuando a sua história de carreira, porque acho que é diferente e talvez encontre muitas similaridades aqui nos membros do clube. Todo mundo aqui que a gente pegou foi de Southside, aí pegou um momento não fui para Buyside, ou putz, vou empreender e construir a minha asset junto com o time. Cara, a sua de fato, você pega um mercado, a gente está juntando agora, desde o final da década de 90 já estava passando pelas suas crises e aí vem o final do bust, né, das techs, né, Nasdaq, etc., vem o 11 de setembro, os Estados Unidos de fato pega uma recessão ali e você participou de um corte. A galera, olha só, vamos ter que cortar todo mundo aqui, você foi um de cortes, você demitido. Chegar em casa e falar que você foi demitido não é fácil. Esposa grávida do 4º filho. Legal pra caramba isso. Cara, é tough, assim, é duro, né? Você chegar em casa também, tem aquele momento que você abre a porta. Eu já passei por isso. Eu quase fiz a mulher de RH chorar quando ela foi. Eu sei, mas qual que é o negócio de seguro aí? Que a minha esposa tá grávida do 4 filhos. Do 4, do que quarto? Você abrir a porta de casa e falar, olha... deu ruim. Vou ter que correr atrás. Não, isso é muito interessante. Aí você então engrena, né, nesse seu lado mais Buyside, Merrill, e que depois de algum momento vira BlackRock. A Merrill Lynch em 2006 vendeu o business de asset management para BlackRock. Porque naquela época muitos dos bancos americanos estavam tendo problemas de ter a asset dentro, problema com os clientes e tudo mais, então eles estavam tentando se desfazer. O JP Morgan fez isso também, alguns outros fizeram. Alguns acabaram não tendo tempo de fazer e não fizeram, mas a Merrill Lynch fez, e foi nessa época que a gente foi vendido para BlackRock, que era uma gestora de renda fixa e de risco, mas só com cliente institucional. Muito pouco conhecida naquele momento. E com a compra da Merrill Lynch, a BlackRock dobrou de tamanho, quase chegou a $1 trilhão de ativos, juntando os dois businesses. Mas daí a BlackRock foi crescendo, a gente teve outras aquisições lá dentro também. Mas em 2006 foi um momento quase tão ruim quanto ter sido despedido. Foi, a gente não vai ter mais o touro da Merrill Lynch, que era assim, né? Que a gente era muito varejo, né? O que é essa BlackRock? Quem são esses caras? O pessoal, assim, bem cabisbaixo, né? 2 anos depois, a gente estava um pouquinho menos preocupado com aquela venda, na verdade, bem feliz de não ter participado de toda aquela bagunça que aconteceu em 2008 com todos os grandes bancos de investimento, mas, pelo contrário, a BlackRock, por toda a sua gestão de risco, foi uma das que trabalhou na solução de como precificar aquela sopa de alfabeto lá, sopa de letras de produtos financeiros que ninguém entendia, mas que causou, até aquele momento, a maior crise financeira da nossa vida. Interessante. E casou, né? Foi um timing que, se da sua carreira você entra para o que é BlackRock, né? Você trocar o símbolo da Merrill Lynch, que é o do touro, né? Para quem pegar aí, enfim, baixar o símbolo,
não é slogan, esqueci o nome do logomarca, e ir para uma BlackRock que nem conhecia e tá ali mais diretamente exposto buy side Brasil no momento que o pessoal tava discutindo moratória. Exato. E aí como que 2 anos depois a história vira, né? Você vai parar numa BlackRock que hoje é uma sumidade no que faz e a história de Brasil também vira numa engrenada e aí você acabou virando a pessoa certa no lugar certo, na hora certa. Tem que ter um pouco de sorte na sua carreira, né? Você pode ser bom pra caramba e às vezes não ter a sorte de estar no lugar certo na hora certa. Mas quando a sorte aparece, você tem que abraçar e correr atrás. Mas eu acho que em vários momentos da minha carreira teve muita a sorte teve uma parte importante de como ela se desenvolveu, por bem ou por mal. Bacana. E aí na BlackRock, long story short, né, resumindo aqui, cara, você vira o maestro de 11 bilhões de dólares que dedicados na época era coisa pra caramba. Não senti assim. Hoje seria ainda mais. Já era coisa pra caramba, hoje é coisa pra caramba. Assim, você no seu time para se dedicar à América Latina. Sim. Era um time de 5 pessoas, fazendo a gestão de América Latina dentro de uma equipe de 20 que fazia a gestão de emerging markets. Mas os fundos que a gente tocava, que eram dedicados à América Latina, eram 11 bi, daí tinha alguns outros bis dos fundos de emerging markets. Mas o fundo de América Latina, naquela época, o fundo de América Latina e o fundo do leste europeu eram maiores que o nosso fundo de GEMs. De mercados emergentes. E o fundo asiático, e muito maior que o fundo asiático também. Era um negócio assim, meio louco. Mesmo naquela época. Hoje em dia seria impossível, né? Mas a gente sempre com aquela cabeça de estar muito próximo das companhias. E a BlackRock tinha um acesso que eu achava que era único. Mas que poucos têm, eu diria, de falar com quem você quiser falar do mercado para tomar a sua decisão de compra ou de venda das ações. E como é que era, assim, até pegando essa ponte, assim, que a gente já trazendo um pouco para discutir. É que eu não sei se a gente. Sabe que a gente fala um pouquinho daquela. Eu tô ainda com Dash na cabeça ali do mundo tech ali. Não, a gente vai chegar lá. Mas vamos chegar lá daqui a pouco. Só para terminar essa parte da carreira, história de vida, história de carreira. Só para chegar no momento onde sai BlackRock, entra BTG. Verdade, bem lembrado. Né? E essa sensação, porque você só compartilhar, que para mim. Baita oportunidade de hoje estar na mesa central do clube conversando com o Will, mas cheguei em Nova York, eu devia ter uns 26 anos, e cara, e o Will era assim, você já conheceu o Will Landers? Não, já o tempo passa, cara, quase 10 anos atrás, quando eu cheguei em Nova York. Fiquei 5 anos lá. E era uma coisa assim, cara, sabe, entre os seios, assim, você conhece o Will Landers? Você já visitou o Will Landers? Você já, não, mas você já esteve com o Will Landers, cara, isso é... E bacana mesmo, que acho que isso acho que não só um selo como o pessoal te respeita, cara, na indústria, né, de quem você se tornou, do que você é capaz de fazer, e, cara, virou uma referência, né, acho que nesse mundo de gestão, de equity, de Latam, de GEMs, de internacional operando o Brasil, acho que é muito bacana. E aí, talvez para terminar essa primeira história, como é que BlackRock, sai BlackRock e entra BTG Pactual? Acho que foram várias coisas que aconteceram ao mesmo tempo, né, já estava 17 anos na BlackRock, e 17 anos, cara. E, incluindo os anos de Merrill Lynch, tudo sem mudar de cadeira, né? Fazendo a mesma coisa. E nessas instituições grandes, você acaba meio que você tem a sua caixinha no que você faz. E tava tocando tudo bem, não estava procurando emprego nem nada disso. Daí teve uma conferência do BTG, aquela conferência que sempre acontece em Nova York, no nosso começo de outono, setembro, outubro. E eu fui almoçar com um colega que eu conhecia de outras épocas. Que aquele. Que é... a entidade. Essa entidade que... Aquele cujo nome não pode ser dito, uma coisa meio Harry Potter aqui. Exato, mas que a gente é super amigo. Não, cara, meu irmão. No final a gente fala quem é, só pra deixar o teaser aqui, no final a gente fala quem é. E ele falou, a gente tava tendo uma mudança no BTG, o Zé Zito, que tocou essa área por muito tempo, com sucesso, vai lançar sua própria asset, a gente estava buscando um nome para tocar a parte de equities. Aí o seu nome apareceu. Eu falei, tá de sacanagem, né? Eu tô aqui na BlackRock, tô bem na vida, não ia arrumar a sala para me coçar. Mas daí a conversa foi evoluindo. Obviamente, o nosso mundo é pequeno, então todo mundo se conhece. E eu tenho vários amigos aqui, e já tinha vários amigos dentro do BTG, do Pactual, do UBS Pactual, depois virou BTG Pactual. Então, conhecia muito bem a história e sabia que é uma casa que... por isso que eu falei, aquele acesso único que eu achava que a gente tinha na BlackRock, para a América Latina o BTG também tem. E tem alguns que tem. Então, para mim é importante continuar a ter esses relacionamentos com
os agentes de mercado que vão nos ajudar a tomar essas decisões. E eu não estou falando de inside information, nada disso. Eu para ter acesso a informações públicas tão boas quanto qualquer outro, e daí você toma suas decisões. E para isso você tem que ter equipe, com experiência e tudo mais. E cara, eu entrei no BTG em março de 2019. E era uma época que o Brasil estava engrenando, né? Se você pensar... Primeiro ano após a eleição, né? O governo Temer já deu aquela virada de 180 graus em termos de política econômica do Brasil, e o governo Bolsonaro, com o Paulo Guedes como ministro da Economia, prometendo continuar e melhorar e expandir e tudo mais. E então me pareceu que esse era o momento correto também para, se existir uma oportunidade única, que é trabalhar aqui no BTG, era fazer essa aposta de trabalhar numa entidade brasileira pela primeira vez. Uhum. E a grande surpresa para mim é que você não fica só na sua caixinha. Então, eu sou Head of Equities, a gente tem equipes de gestão em todos os principais países da América Latina. Então, expandiu de 5 para 27 investidores que estão fazendo pesquisa e análise de ações na região. Então, isso te dá uma profundidade muito maior, porque a América Latina continua a ser um mundo relativamente pequeno em termos de número de ações que são investíveis por questões de liquidez. A gente vive, respira, discute a América Latina o tempo todo no BTG. No BlackRock era interessante, mas era um cantinho ali, né? E a gente pode, quando a gente falar um pouco do estrangeiro, falar um pouco do porquê que isso é. Uhum. E daí, então, juntou o útil ao agradável e esse negócio de sair da sua caixa. Então, eu sou gestor disso. A gente também está criando uma família de fundos na área passiva, meio que para competir com a BlackRock, mas não, mas para ter um negócio diferenciado, que ninguém compete com a BlackRock, se a gente é bem sincero nesse mundo. Estou envolvido em outros comitês, de ESG, diversidade e inclusão, um monte de temas que são importantes para mim e que eu tenho espaço aqui no BTG Pactual para tentar ajudar a carregar essas bandeiras. Então, não é só fazer a América Latina, mas a América Latina continua a ser o meu day job. Perfeito. E talvez seja nisso que a gente vai focar aqui no segunda parte, vamos dizer assim, aqui do clube, né? De temas, investimentos, como é que você, com toda essa sua experiência e com esse olhar internacional, tá vendo o Brasil, eleições. Bruno Lima quer fazer alguma... Aquela clássica, a gente estava falando aqui um pouco antes de bater no papo, né? Aquela pergunta clássica que todo mundo, todo dia... Tá barato? Tá caro? Afinal, por que, né? Pensando, né? Um estrangeiro olhando para o Brasil hoje, afinal de contas, né? Quando o cara vê lá o EWZ, que é o... Né? Bovespa em dólar, whatever. O ETF. Caindo 50%, está nos 50% abaixo... Da máxima de 2011, né? Caindo, ser pior bolsa emergente no mundo. Uma queda acumulada de quase 20% no ano. Enquanto o S&P sobe 20% no ano. Só que tem uma diferença boa que eu acho que é legal ver o paralelo do Will, né? Que na época, né, lá atrás, 17 anos atrás, pelo seu fundo BlackRock, o Brasil tinha uma outra, né, relevância, mercado emergente tinha uma outra relevância e não tinha uma a China não era, né? China não é o que é hoje, né? Exato. E hoje... Brasil, talvez... A pergunta é, poxa, e aí? Olha para cá. E a gente tá falando um pouquinho ali fora, tem uns paralelos bons aqui, né? Sim. De tamanho de Brasil hoje vis-à-vis porrada de coisa. Né? Então, e aí? Olha, quer, não quer? O estrangeiro tem mão coça, não coça? Cara, sendo bem sincero, como sempre, né? Eu odeio quando a pessoa fala, sendo sincero agora. Como se não fosse... Agora, então não só bullshitei tudo aqui, agora eu vou falar a verdade. Era só amenidade, agora eu quero falar. 99% dos gringos não estão olhando para o Brasil hoje. Essa é a verdade. O país é complicado, é um investimento complicado, é um investimento para um investidor grande, global, tem uma meia dúzia, 12 ações que são líquidas o suficiente para o cara comprar, mas nenhuma é necessária para ele ter no portfólio dele hoje. A gente estava falando de comparações, né? Você tem 2, 3 companhias no S&P 500, na Nasdaq, que são maiores que a Bolsa Brasileira como um todo. Não é só a Apple hoje em dia, mas tem outras, né? Várias outras. Então, o cara pode decidir, o próximo iPhone vai ser interessante, o próximo computador da Samsung, o próximo celular da Samsung vai ser interessante, porque a Samsung também tem o tamanho do Brasil hoje em dia, como pode ser mencionado. O Bruno Garcia, no episódio anterior, trouxe isso. Ou eu vou decidir se o Bolsonaro vai se dar bem com o STF, com o Congresso, com o Senado, para depois discutir precatório. Mas o que é precatório mesmo? Não sei. E fazer tudo isso daí para decidir. Tá bom, agora eu vou tentar comprar Petrobras, Vale... não é uma decisão óbvia e não é necessário. Então, para o gringo em geral, o investidor estrangeiro em geral, querer comprar
Brasil, a história tem que ter bem mais simples. E hoje a história está complicada. A história está mal contada e com brigas desnecessárias em certos setores em Brasília. Entre poderes, né? E com isso, o risco Brasil lá em cima. Visibilidade lá embaixo. Você não sabe o que vai acontecer amanhã. Então, com isso, o cara fala, pô, tá bom, tá barato? Tá barato. O Brasil está quase 2 standard deviations abaixo do múltiplo. Então, se você olha um gráfico de múltiplo do Brasil, está entre os mais baratos dos últimos 10 anos. O Brasil está no seu pior momento fiscal, econômico, monetário, político dos últimos 10 anos. O pior momento, eu diria que não. Tá difícil? Tá. Mas não está no melhor momento. Em certas coisas, a gente está no melhor momento. Você olha os números fiscais, apesar de toda essa briga que a gente está tendo, o nosso economista Mansueto escreveu muito bem no jornal uns 2, 3 semanas atrás. Pô, o resultado fiscal do Brasil esse ano vai ser o melhor desde 2007. Sim. E para o ano que vem, provavelmente o segundo melhor desde 2007, apesar de todos esses exageros. Mas é que, pô... E isso ainda no nível federal. Se você vai para estados e municípios, está muito melhor. Você vai para as estatais, os resultados também estão muito melhores. Mas, olhando para frente... É que você está mandando a mensagem que, olha, talvez... Não vamos quebrar o teto, a gente vai mudar o teto. Em vez de estar no primeiro andar, vamos para o segundo andar. Então, vamos fazer um quebradinho assim. E daí, pô, quando você começa a construir, onde que você vai parar, né? Essa é a questão. É uma questão mais de médio prazo. E com isso você cria esse risco todo. Então, daí o cara fala, pô, legal. Daí você vê, alguém fala a coisa certa, o real vai de 5,5 para 5. Fala, agora vai. Agora a gente vai chegar onde o fundamento mostra que a moeda deveria estar. Cara, a gente não vai chegar tão cedo até ter uma definição em outubro do ano que vem, ou novembro do ano que vem, se for para o segundo turno, né? Provavelmente vai. E até lá vai ser assim, essa briga, assim. Oportunidade sempre existe, o mercado sempre dá oportunidades. Tinha um gestor colega meu na BlackRock que sempre falava que tinha 40%, 50% das ações de mercados emergentes que subiam e desciam 40% em qualquer ano, na média. Ele fala, acho que ele nunca testava os números na vírgula, né? Mas é um negócio assim. Então, com isso, você tem chance de ganhar dinheiro, tem chance de se posicionar. Mas para acertar tudo isso toda hora, assim, é difícil, né? Quem fala que acerta toda hora, vamos falar sério, não está sendo correto. Aproveitar a oportunidade só em termos de comparação, né? Simplificando o que você falou no início, assim, a história do Brasil tá complicada, ela não tá fácil, né? Os pontos não estão se conectando, vamos dizer assim, né? Tentando traduzir porcamente aqui um linguajar em inglês. Mas qual país nessa classe de América Latina, emergente, que está com a história, cara, minimamente arrumada, minimamente certa, está atraindo mais investidores, só para a gente ter na ideia, assim, um radar assim, de peer, né? De um comparável a Brasil, que, cara, porque a gente sabe que emergentes em América Latina não somos classificados como emergentes à toa, né, e não desenvolvidos. Mas quem está apresentando uma história minimamente simples, que dá para você enxergar a evolução da história, está atraindo mais... Cara, esse negócio de desenvolvidos a gente não usa mais, que não é politicamente correto. Não, então, como é que favor, é? Né? Atualiza a gente no clube. É mercado emergente ou desenvolvido. Ou desenvolvido. Ufa! Mas não deixa de ser politicamente correto. É verdade. Vamos mudar esse negócio aí, A porque gente não é inventa. subdesenvolvido. Cara, a resposta curta e grossa é que nenhum. Nenhum. Tá todo mundo bagunçado. Esse é o problema de vender a América Latina hoje. 2 problemas. O Brasil representa 60% das ações no índice de América Latina. Tá? Então, no mercado todo de América Latina, o Brasil 60%, talvez até um pouco mais em termos de liquidez. E a história está difícil. Então, sem o Brasil, o investidor não vai querer comprar um fundo de América Latina. Ele vai talvez comprar um fundo... É que a Argentina até recentemente conseguiu dar um passo atrás de emergente. 2 passos atrás, né? Que antigamente eles eram nos mercados de fronteira. Exato. Que tem mercados emergentes, mercados de fronteira, os que não têm um rating, não são relacionados em um índice. Eles já estavam na fronteira, daí quando teve a eleição que mudaram as coisas há 5 anos, 6 anos atrás, eles voltaram a ser de fronteira para emergentes. E agora, depois que o Macri saiu, voltou lá, Fernandes... O cara falou, quer saber uma coisa? Vamos parar com essa bagunça. Desiste. Não vai ter. Então eles vão sair fora de qualquer índice. Então a Argentina não é o que estava na minha cabeça. Só olha para o México. O México tem um presidente que fez menos pelo seu país do que qualquer outro país na minha região durante a pandemia. Porque o cara é populista, mas ele tem uma cabeça fiscal boa, digamos. Ele falou, não vou gastar dinheiro. Não vou comprar vacina. Quando sobrar vacina nos Estados Unidos, vão mandar para cá, porque senão não vou fazer. Então, o México sofreu pra caramba com isso. É um mercado que é até menos
eficiente, não eficiente, mas é menos formal que o mercado brasileiro, quer dizer, os empregos são todos sem carteira, é um negócio assim. Então, é o pessoal que não ia receber uma ajuda do governo de qualquer jeito. Então, o cara não fez nada pelo país. Nada. Então, o PIB do México foi para menos 10% no ano passado, enquanto que o nosso foi menos 5%, alguma coisa menos assim. 4, 4,1%, na verdade. Foi. Então, mas a recuperação esse ano vai ser melhor. Porque não tem problema fiscal, não tem tudo isso. E os Estados Unidos está fazendo exatamente isso que a gente achava. Está dando as vacinas para os caras, então a vacinação está subindo. Os caras têm a maior fronteira com os Estados Unidos. O Canadá tem maior, mas está tudo congelado. E o México está se beneficiando do fato que o Biden continuou com a mesma briga com a China que estava com o Trump na parte de trade, na parte de comércio exterior. Então, as companhias mexicanas estão bombando, crescendo na parte de exportação para os Estados Unidos, que é uma economia que está bombando também. E do outro lado, e acho que uma estatística que me surpreendeu nessas últimas 2-3 semanas que eu vi, é que o dinheiro que os mexicanos que trabalham nos Estados Unidos e mandam as transferências que eles fazem para suas famílias no México, hoje, é 2 vezes o montante que o México recebe de exportação de petróleo. Caramba, cara. Pancada. 2 vezes. É tipo né? remittances, exatamente, com transferências. O MoneyGram lá, essas coisas. Cara, é 2 vezes o que eles recebem de petróleo. Então, o México era sempre um país que era muito focado na exportação de petróleo. O governo ruim lá destruiu a Petrobras equivalente deles, diferente do que aconteceu aqui com a nossa, quase que foi, mas não foi. Então a Pemex está produzindo muito menos que produziu no passado e muito menos eficiente. É uma companhia ainda muito cheia de empregado que não faz nada. E com isso, cara, o petróleo não é tão mais importante, mas é 2 vezes essas transferências. Então, os Estados Unidos bombando, com o desemprego já 4,6, já voltando a quase os números antes da pandemia, os caras estão trabalhando, ganhando um dinheirão, mandam de volta. E se o peso desvaloriza por alguma besteira que o presidente López Obrador fala, o cara recebe até mais grana lá, né, em pesos. Então, essas 2 partes, a parte de exportação e a parte de transferência, estão indo bem para o México. Mas é quase que só isso no final. E não é suficiente para fazer. A Bolsa foi bem, por causa desses fatos. Foi bem também porque não tem eleição por mais 2 anos e meio. Então você tem um certo, né, um período de calma nesse período eleitoral. Mas para a América do Sul, tem eleição para tudo quanto é lado. Esse domingo vamos ter eleição no Chile, super importante. Todo mundo acreditando que um tal de Boric, que é um barbudinho de 36 anos de idade, ia ser o próximo presidente chileno. O cara é um marxista, não é nem comunista, é marxista. Depois vocês olham lá para ver o que quer dizer ser marxista versus comunista. Só que o cara tem 36 anos de idade, nunca tocou nada na vida e sabe que ele acha que tem que impostos altos, royalties em cobre e tudo mais. Daí ele começou a falar tanta besteira que um cara de extrema direita, que não é o Bolsonaro deles, mas eles tentaram falar que é o Bolsonaro, um cara mais de direita, começou a subir em todas as pesquisas. E estava ganhando do Boric. Até ontem, quando ele falou algumas besteiras num debate. Então agora ninguém sabe quem vai ganhar essa eleição. E é domingo agora. Domingo é o primeiro turno. Baita incógnita. Então esse daí então a gente vai ter que ver. O mercado chileno está super barato. Por isso que eles têm essa eleição. E eles também estão num processo. Eles elegeram um congresso separado para escrever uma nova Constituição. Teve uma tentativa e não foi, não lembro mais nada. Não, eles demoraram na eleição da Constituinte por causa da pandemia. Agora eles elegeram esse pessoal totalmente despreparados. A primeira decisão que eles fizeram, falou, sabe de uma coisa? A gente precisa de mais ajuda, a gente não sabe o que está fazendo. Vamos passar um aumento para a gente poder gastar mais, para contratar mais gente para nos ajudar. Quer dizer, é uma bagunça desgraçada, né? Então isso pega o Chile, que era o mercado que estava mais perto de ser desenvolvido entre os nossos emergentes. E entre os problemas que eles tiveram de rua no fim de 2019 e essas questões de Constituição, questão de quem vai ser o presidente, o mercado chileno está negociando a múltiplos até mais baratos que o mercado brasileiro hoje. Cara, então você pode dizer, o Chile é interessante. Mas é binário o negócio. Sim. Se esse Boric ganhar, cara... O que é preço? Não tem preço. Sei lá, vai ser um governo bem ruim. Vai ser um governo igual que a gente tem no Peru. Que tem o Castillo lá que foi eleito, o cara é não vou falar o que eu vou ofender o cara, mas é um cara bem despreparado. Então, é um mercado que é um país pequeno, um país que precisa de bastante investimento. As pessoas queriam investir lá, os investidores queriam investir lá. Mas entrou esse cara e agora você tem que ver. O bom do Peru é que o Congresso tem bastante força lá. Eles conseguem fazer impeachments muito mais rápido que a gente faz aqui no Brasil. A gente viu nos últimos anos, né? O cara muda de presidente lá, que ele muda de pneu no carro até mais rápido. Né? Então, vamos ver. E daí sobe aqui, Colômbia. Colômbia até que está indo bem, mas é pequenininho. Tem 5, 6 ações para comprar lá.
Ou seja, E daí você tem uns unicórnios que estão listados fora, né? Daí você tem os Mercado Livre, os Stones, PagSeguro, Zenvia, um monte dessas companhias aí, América Latinas, mas que listaram no Nasdaq por várias razões, mas não estão no nosso índice na teoria. São investíveis para um fundo de América Latina, mas você olha para um país hoje, você não tem nenhum país que fala, pô, nos próximos daqui até o fim, não tem que ter esse país. Eu não sei. É difícil, né, cara? Tá cara? barato, mas tá barato por razões que você entende. Aqui tá barato por causa disso. O último tópico para a Fica gente à talvez vontade. exaurir assim, essa abordagem mais top-down, internacional, que você citou muito no caso do México, a vizinhança com os Estados Unidos normalizando política monetária. Assim, o que você entende disso como um tema? Você que já passou por muitas altas e quedas de juros nos Estados Unidos. E a impressão que fica, né, quando os Estados Unidos precisa subir juros ou está na iminência, ou começa a preparar o mercado para um aperto monetário por lá, é um grande tema para a América Latina, emergente, né, um grande tema aqui para a gente no Brasil. E tudo leva a crer, as precificações, apostas, as análises. Ano que vem poderemos ter, de fato, o início do Banco Central norte-americano, Federal Reserve, puxando juros, combinado com uma eleição no Brasil. Mas muito ainda bom, né? mas é que o timing também a composição. Cara, eu não acho que o Fed está preocupado com a eleição brasileira, não. Você Tá? não Eu acha? acho que não, cara. Não sei, mas acho que não. Não, mas essa é a minha pergunta, assim, independente de eleição brasileira, obviamente só para botar um pimenta na discussão, porque a coincidência do timing. Mas Fed subindo juros, assim, e aí essa abordagem de emergente de América Latina, é uma coisa que te traz mais ansiedade, seus históricos com esses tipos de movimento, ou em 22, assim, pode vir a ser um grande tema, ou já está tão telegrafado, já está tão comunicado, já está tão precificado que dificilmente tem espaços para grandes movimentos. Assim. Cara, eu não acho que... E vamos colocar tudo, né, nas dimensões. O Banco Central brasileiro aumenta a taxa Selic, 2 aumentos atrás, 100 basis points para cara. Pô... Foi nada. Foi nada, esse cara vai então... Fraquejou. Pô, o cara é fraco, não tá sem responsabilidade nenhuma. Ele vai lá e faz, tá bom, 150 basis points. Pô, só isso, tem que aumentar, os juros tem que ir pra 13, 14. Cara, calma, né? A gente tá vivendo hoje um momento de inflação mundial. Uhum. Você pode jogar a Selic para 35% agora, que a inflação brasileira esse ano ia ser 9%. Uhum. Ano que vem talvez ia cair porque ia estar uma puta recessão, porque daí você não quer estar morando aqui. É. Então... pesos e medidas. Então, eu acho que é um trabalho super tricky para o Banco Central manter a credibilidade, mas fazer a coisa certa e, às vezes, até ignorar o mercado. E, de novo, eu sou um cara de equity, eu sou um cara de renda fixa, então não quero ofender ninguém aí que são os experts nisso. Mas essa é a minha cabeça, assim, simplória do negócio. Uhum. Nos Estados Unidos, a gente está falando, pô, o cara vai aumentar 25. É muito bom, né? Ferrou o mercado, cara. 5, Acabou. Só 25 vezes. 0,25%. Eu vou vender minha Tesla, que eu vou comprar uma CDB do JP Morgan para ganhar 0,25% ao ano. Menos os FIIs. É, não tem essa também, né? É interessante colocar essa Então, cara, a última coisa que os Estados Unidos quer fazer é virar o Japão, que é um país que está com taxa zero, taxa negativa. Bilhão de anos. E não consegue sair dessa. Uhum. Agora, você não tem muitas comparações que fazem os Estados Unidos parecer com o Japão, em termos de população, em termos de economia e tudo mais. Então, mas você não quer entrar nesse truque, né? Então, eventualmente, o Fed tem que começar a se mexer. Sim. Não tem dúvida. Até por bons motivos, né? Não, exato. Uhum. Até pouco tempo, o americano está preocupado que a gente não tinha inflação na economia americana, né? Que passamos estava ficando 10 tão anos eficiente, nessa, né? tecnologias, tudo mais, fazendo a economia tão mais eficiente que... Pô, e aí? Então, agora... Não, calma, agora tem pra caramba. Agora tem. Mas, pô, o cara está sendo devagar demais. Mas ele vai errar nesse ponto, porque ele não quer... O que ele não quer errar é aumentar demais e jogar o país numa recessão desnecessária, porque é desnecessário, no caso americano. No caso brasileiro, a gente é um alcoólatra de inflação. A gente tá, sabe, não pode dar mole Eu lembro quando eu vinha visitar... A primeira vez que eu visitava meus avós, depois que eu fui para os Estados Unidos, meu avô tinha que ligar no... Acho que era Banco Noroeste, o banco não sei qual que era. Todo dia, para reinvestir a conta. Fazer o over, mas você tinha que ligar para o gerente do banco. Avisar para o cara que você queria passar. Senão você não ia... Né? E naquela época era tipo 1, 2% ao dia. Insano, então, é uma vida atrás. Mas, se a gente olhar uma história recente, o governo Dilma, meio que desandou muito lá, foi que a inflação bateu no 10, o povo foi com menos dinheiro no bolso, daí o pessoal foi para a rua. Então, a gente não quer. A inflação desse ano vai chegar perto disso? Provavelmente, mas é temporário, commodities, petróleo, não sei o quê. Deve ser.
Mas vamos ver. As cadeias de suprimento mundiais têm que normalizar a certo momento para a inflação daí voltar para um nível, globalmente, um nível melhor. O PIB mundial já vai estar mais baixo ano que vem do que esse ano, que esse foi um ano de recuperação V para o mundo todo, inclusive o Brasil, né? Que surpreendeu com o crescimento que a gente está tendo. Então... nem der um mar, nem vai terra, começar? né? Tem que começar, né? Vamos começar de uma vez. Arranca esse band-aid de uma vez. Sem drama também. Pô, né? exato. Mas calma lá, né? Mertiolate card, né? Exatamente. Pô. E o Excelente. Will, assim, nessas tuas andanças ali, o pessoal fica... A gente tem uma parte que a gente fala muito. Você falou, pô, mundo todo de investimento, você está muito tempo investindo nesse negócio, já deve ter momentos muito felizes. Né? Investi, peguei na veia. E é aquele momento que você falou assim, putz, cara, fui lá, fiz o trabalho, conversei, fui na fábrica, olhei no olho do cara, beleza, vamos investir aí. Galera, BlackRock pode botar a grana e deu ruim. Sim. Capotou, tropeçou, machucou. Tem algum que até hoje te fala assim, putz, cara, não quero ouvir esse... Putz, não quero lembrar. Não, eu quero lembrar. Quero lembrar para fazer de novo. Exato. Senão essa história se repete, né? E acho que é um pouco daquele ponto que vocês estavam falando aqui, quando você começa a ver private equity sendo feito no public markets. Quando você vê companhias que são... vida, né? Não estou falando no mercado brasileiro, cara. Tá bom. Quando você vê companhias que estão muito ainda no ciclo de começo de vida e já começa a querer precificar como se fosse uma companhia madura. E o caso maior que a gente teve foi com a família de companhia X, né? Que ali era um programa, eram projetos de bilionários e eu acredito que tinha gente que acreditava que iam fazer mesmo. Era um momento da Bolsa também que, olhando agora o GX, por exemplo, Petrobras estava já no máximo de todas as carteiras. Tinha achado o petróleo lá no pré-sal. Né? E muito fundo estrangeiro como o meu, aquele fundo de 11 bi, que tinha 11 bi lá, tinha um máximo de 10% de qualquer companhia. E a Petrobras chegou a ser 18%, 19% do Bent. Você precisava de outras companhias de petróleo para offsetar o fato que o petróleo estava bombando e você estava underweight, você estava com uma posição menor que o seu índice e apanhando todo dia e não tinha o que você fazer. Então, juntou o útil ao agradável lá de novo e falou, pô, vamos comprar essa ação. E tiveram outras que fizeram IPO também. Mas estava muito cedo no seu desenvolvimento operacional. E daí começaram a aparecer os problemas, como sempre acontece com uma companhia early stage, né? Mas quando isso acontece no mercado privado, um fundo de private equity, o cara está com uma visão de 3, 5 anos, vamos trabalhar com o médio, vamos ver o que a gente pode fazer, ajudar na estrutura, se for o caso. E talvez no GX não dá para fazer isso, mas em geral. Enquanto que, pô, quando está no mercado de bolsa, é precificação cada segundo, né? Agora é cada milissegundo. Então o cara fala, pô, você vê algumas ações aí no Brasil nesses últimos dias que caíram 20%, caíram 10%, caíram 15%. Companhias boas, companhias muito bem geridas, que talvez teve um miss aqui, coisa ali. Tem um exagero. Aí quando você companhia nem tem esse histórico todo, daí você perde a confiança do investidor. Quando você perde a confiança, cara, como qualquer coisa na vida, é difícil voltar. Então eu acho que tendo esses exageros de companhias que não estão ainda tão bem preparadas para vir ao mercado, e daí soltam um resultado ruim no primeiro trimestre como companhia pública, putz, isso é pior Pega coisa, muito né? mal, né? Não, isso daí você esquece, especialmente se for um small cap da vida, você esquece, cara. O investidor vai falar, não quero mais. O leque aumentou com todos os IPOs que foram feitos nos últimos 2 anos e tudo mais. Então, eu acho que esse é o que um pouco que aconteceu com essa última leva de IPOs que a gente viu no Brasil. Não falar que as companhias não estavam preparadas, mas as companhias estavam um pouco cedo demais, na minha opinião, para vir ao mercado. O mercado brasileiro eu não acho que estava tão desenvolvido ainda para fazer IPO de 100 milhões de reais, 200 milhões de reais. Não tem liquidez suficiente daí para pegar os institucionais. E o mercado de varejo tem que ser a meia mais soca e depois vamos ver. Então, mas não tem o cara do outro lado para fazer o vamos ver. Falar, agora eu vou comprar porque é pequena demais. E não para fundos de bis. Um fundo de 500 milhões de reais, você não vai comprar uma companhia que negocia 200 mil reais por dia. Verdade, é difícil. Então, e daí acaba ficando meio órfão no mercado. Fica no limbo ali, né? E acho que um pouco aconteceu com companhias que são boas, bem intencionadas, talvez até bem geridas, com bons management teams, mas que eu diria que talvez tivesse esperado um pouco mais, crescer um pouco mais, ter mais tamanho da operação, para você trair pelo menos alguns investidores institucionais para ajudarem no trading depois do IPO. E por outro lado, temos o... Temos o quê, Bruno Lima? Você vê que o ensaio aqui é muito bom. A gente ensaia todo dia. A gente está muito bem treinado. Temos o
O outro extremo. Deu ruim, mas tem coisa que... Pô, Deu bom. Claro, sempre tem. Aquele case que Pô, você aquele que pegou, você falou assim, que você apostou, esse aqui, e peguei só na multiplicou-se na carteira. E que você lembra assim que, putz, você foi um sócio que grudou no business e deu certo. E viu o business crescer mesmo, viu o management entregar. Cara, eu acho que essa é outra coisa. Dessa pandemia toda, a gente acaba não tendo esse relacionamento com os management teams. É verdade. Que normalmente os investidores institucionais teriam e tiveram no passado. Então, você fala isso, cara, eu penso no Galó, eu penso no Lojas Renner, cara, uma companhia que a gente comprou no IPO e foi seguindo, e foi comprando, esteve na carteira quase que sempre. Como o nosso pessoal precisa falar, é um multiplier, é um compounder, né? E tem o potencial de ser ainda, de se reinventar, mas não esquecer do core. Então, eu acho que essa, entre outras, foram uma dessas que foram... Cara, história legal e que hoje continua a ser... se eu falar, top 5 pick hoje, Loja Renner, sem dúvida, está lá no nosso portfólio como top 5 entre as ações. Bom, então você pegou algumas empresas que... eu esqueci o termo, né? É porque você tem, né, multiplica por 10 vezes, esqueci o termo agora, me fugiu. Mas, enfim, companhias que... os compounders, né? Mas digo assim... Você ficou tanto tempo no BlackRock, né? Você teve uma companhia que ficou Sim. 10 anos na carteira. Quando eu herdei a carteira, tinha uma companhia pequenininha que ninguém conhecia, que chamava VEG. Eita. Caramba, cara. A VEG tinha um market cap... Dores e amores aqui no clube. Não, mas o que aconteceu? Não, e o Dores foi short. Não, exato. Não, o valuation da VEG hoje, você não compra no valuation, tá? Você compra na história, uma companhia ESG, super bem gerida, que realmente se reinventa cada 6 meses, parece. Tem uma baita de uma geração de caixa em dólar, então você está bem protegida e tudo mais. Mas VEG em 2002, cara, não era nada disso. E eu fui visitar lá, tudo, porque era uma das maiores posições do fundo quando eu herdei o fundo. E daí começou a ter outflow, começou a ter saque do fundo, por causa da eleição do Lula. E naquela época o fundo chegou a ser 11 bi, naquela época tinha 250 milhões de dólares, que foi para 125. Caiu pela metade. E quando sai, como funciona em geral para nós? Sai um saque relevante do seu fundo, você faz um programa de vendas para vender toda a carteira e deixar a carteira como estava depois. A VEG eu não conseguia vender. Eu ficava desesperado. Não conseguia vender, ficava desesperado. E vinha mais um saque. E daí foi de 1, 2... Foi crescendo chegou a ser 6% do né? fundo e não estava no índice. E era um negócio assim que o meu gerente de risco falava, caramba, você tem que fazer alguma coisa. Eu falei, se livre cara, disso aí. Não tem o que fazer. A gente aparecia, Merrill Lynch era o top, na apresentação da VEG, Merrill Lynch, top shareholder, blá, 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 nos maiores acionistas. E, cara, graças a Deus a gente não vendeu tudo, a gente conseguiu de repente invadir, mas foi mantendo. E hoje em dia também seria uma outra das posições. Mas é um negócio que é interessante, que é uma transformação de uma companhia tupiniquim que virou uma líder mundial. Não só em motores elétricos como era antes, mas em vários outros setores aí, especialmente nessa novas energias e tudo mais, né? O Wilson já antecipou que Renner está no seu top 5, mas só para você já ir se preparando, qual o seu top 1, o seu top 1 para você entrar aqui na corrida do clube, no ranking aqui, no quadro de medalhas do clube. Todo mundo que passa no clube no final, ele fala qual o pique dele para os próximos 3 meses. Ele tá falando isso para você ganhar tempo para ir. Só para você, porque é gringo, cara. O gringo tem que ter uma ação na Bolsa Brasil. E essa é a regra para... Já tinha meia dúzia aqui que era fora. É por isso que eu já tô dando pra você dar tempo aí. Vamos dar Volaris não vale. Não, Volaris já volou, cara. Uma ação Brasil, Volaris já se foi. Uma ação na Bolsa Brasileira para você entrar aqui na nossa brincadeira do quadro de medalhas do clube. E Wilson, a gente, na verdade, com você, a gente acabou fazendo não um ritual inverso aqui, que a gente começa logo no quebra-gelo perguntando, cara, quem é o Will no clube? O que você gosta de fazer no seu tempo livre de lazer, esporte? Mas, cara, William Landers, brasileiro-americano, a gente foi logo para sua história pessoal, sua história de carreira, que é incrível. Obrigado por compartilhar aqui com a gente. Mas não podemos deixar de passar em branco quem é o Will Landers no clube. Will, o que você faz de esporte, seu tempo livre para extravasar? Pô, achei que foi o que eu gostava de fazer. Tem que ser esporte, não pode ser comer, beber, não, essas cara, coisas. Pra gente manter o foco aqui no clube. Tá certo. O que você gosta de atividade? Cara, tem um negócio que chama Hydrow, que é uma... explica pra gente. Hydrow, HYDROW, é uma Peloton. Sabe a bicicleta de Peloton? Bike. O Bruninho sabe. Mas é de remo. De remo. Não, é nosso atleta, ele é nosso atleta aqui. Hydrow. É tipo um pelotão, mas é de remo. Então, remo... Sim. E remo você usa 87% dos seus músculos quando você faz a remagem. Eu sei que não parece, mas é verdade. Parece, cara. E eu adoro. E eu moro em Hoboken, que é a cidadezinha do outro lado do Rio de Nova York, e tem no meu basement. Frank Sinatra. Exato. e eu tenho no meu basement essa máquina, eu vou lá de manhã antes de ir pro trabalho e
tento, alguns dias da semana, começar a fazer um rádio. Você sua pra cacete, é um belo exercício. E eu comecei porque o meu filho remou no time de high school dele, mas ele remava no Rio. Sim, é isso que eu ia perguntar, não bate a vontade de ir pro Rio? O Hudson ali dá pra fazer uma coisa? No Hudson menos, né, cara? Então, meio trash, né? Mas ele fazia no Schuylkill River, que é em Filadélfia, que também não é muito mais limpo, não. Mas eles fazem em vários lugares, né? Mas ainda não fiz. A minha esposa fez. A minha esposa participou de um time de remo de mulheres lá em Princeton, onde a gente morava antes. Era num lago. Mas esse é o que eu gosto de fazer. Mas eu gosto de fazer qualquer coisa de esporte. Os joelhos não estão tão bons quanto já tiveram no passado, né? Então tem que tomar cuidado com isso. Mas, que quando eu tava lá, você gostava de crossfit, os negócios meio brutos, levantar pneu de trator, os negócios meio... também. Cara, eu gosto de suar, cara. Eu adoro suar. Eu adoro suar. É só pensar em investimento no Brasil. É, só vem investir no Brasil, pô. Não, isso é pra caceta. Isso aí também te ajuda a suar bastante. Aí, mas é suor frio, né? Tipo, aquele assim... Pô, mas peraí, ele tem que falar, a tese, pô, não perde o quadro de medalha. Não, antes da tese, o classificados do clube aqui, qual que você compra? Aproveitar. Não, mas pô, com o Will, cara, só vai estar no Brasil aqui daqui a pouco, não sei quando, pô. A gente tem que aproveitar a presença dele aqui. Olha qual que você compra com o Will Landers, que eu pensei aqui, espero que vocês gostem. Lá em Nova York, Will, Knicks ou Nets? Cara, eu vou falar Celtics. Nossa, te quebrou bem. Te quebrou. Já comecei quebrado. Te quebrou. Deixa eu tentar aqui, Giants ou Jets? É Giants, cara, é Giants. Os dois são ruins pra caramba, mas é Giants. Hoje Nova York tá difícil de fazer forte. Difícil, né? Yankees ou Mets? Yankees. For sure. Você tem uma tatuagem no braço do Yankees, né? E o Rangers ou Islanders? Who cares? Who cares, right? Ninguém... Você tem que falar com o canadense. Não, o pessoal adora isso lá. É um esporte super legal. Cara, pra mim, ali nos Estados Unidos, pra mim, era melhor, assim, de não ser playoffs, né? Que é outro esporte você ir no estádio. Mas pra ir em qualquer qualifying lá, cara, jogo de hockey... Ao vivo, pra mim era o que eu mais gostava de ir. Muito maneiro. É rápido pra caramba. E eu acho que se assemelha muito, assim, pelo menos o espírito da galera, da torcida, se assemelha muito ao nosso futebol aqui. Tipo, quando sai gol, a galera é menos polida, né? Sem dúvida, não. E Rangers seria Rangers, mas que tem também os Devils em New Jersey, né, cara? Eu moro em New Jersey. É verdade. Eu vou no jogo do Devils quando eu voltar. É a vida voltando normal, full, né? Não, lá tá normal. Total, né? Usa máscara, mas beleza. Então, você vê no estádio de esporte, não. Só no teatro precisa usar máscara. Show. No esporte você grita as costas, mas você não precisa de máscara. No teatro você fica batendo palma com máscara, mas tudo bem. Will, pra terminar, o último segundo ainda pra você pensar sobre qual ação na Bolsa Brasil que você pega. Uma coisa que a gente cobra todo mundo aqui. E agora uma indicação gringa, Bruno Lima. Série. Alguma porque que a gente tá sempre acostumado, pelo amor de Deus, né? Porque a gente tá sempre acostumado a ver os gestores, grandes palcos, entrevistas, quais livros, sei lá, papers, pesquisa aqui no você clube. Você falou comigo ou não? Não é com você, no clube. Eu não vou não, porque não tem cara de ser leitor, cara, não. No clube a gente faz questão. Bem. Quem passa pelo clube... Não, jamais. Vou falar em zoada, depois eu quero perguntar onde é que ele compra as roupas dele. Mas antes, porque isso é também um case em Nova York. Deixa eu abrir um parênteses aqui. Todos os 6, não, cara, todos os 6. E aí, como é que o Will tava vestido hoje? Era um blazer rosa pink. Como é que o Will tava vestido uma meia fluorescente que brilhava no escuro? Cara, isso é bullying, cara. É bullying. Isso é bullying, cara. Então depois corta. Will, indicação de série, cara, pra gente aqui no clube. Eu tô esperando a última metade da La Casa de Papel. Olha aí. O Money Heist. Você sentiu o sotaque ali, o accent? Senti. Isso é gringo, isso é Will Landers. Casa de Papel, é um accent aqui. O cara será aqui, pô, Paper House, ele tá falando aqui. Na última temporada, eles vai e corta a temporada, a última temporada em 2. Tem que esperar mais. Bacana, fica aqui a indicação do Will. Will, pensou aí no seu top pick pra participar do quadro de medalha do clube? Não pode ser Renner de novo, não? Pode. Não, hoje é o nosso maior overweight no fundo de Latam. Pro Brasil, que interessante. É Renner. Tem algumas outras menores, mas eu acho que Renner é uma história de reabertura. Os caras estão investindo no e-commerce e o que eles ganharam do e-commerce acho que vão manter, mas não fazendo uma caramelização muito grande do business de bricks and mortars, então, do business original. Então, eu vou manter a Renner aí com uma história que já foi legal desde o IPO e hoje voltou a ser uma das maiores posições. Não era, até pouco tempo, mas a gente fez algumas mudanças na carteira e a Renner está entre as principais. Aqui tem muita coisa de fora hoje, porque no México, apesar de a gente não estar com uma posição muito grande no México, as posições que a gente tem são grandes. No Chile também. E no Brasil é um pouco mais diversificado. Perfeito. Sensacional. Senhoras e senhores... Ladies and gents. Sir Will Landers no clube. Will, muito obrigado pelo seu tempo, pela sua agenda super apertada quando você veio aqui no Brasil, mas por prestigiar a gente aqui na mesa central do clube. Muito obrigado, Bruno Lima. Pô, um prazer. Pô, bom demais. Porrada, pena que acabou.
Foi bom, mas acabou. Will. Já diria o padeiro. Obrigado, pessoal. Obrigado Prazer de estar aqui com coração. vocês. Pessoal, Obrigado, valeu. até semana que vem. Um abraço.